Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, Casa Amiga. Meu nome é Emerson. Agradeço muito o convite da casa para nós podermos conversar hoje com vocês aqui. Agradeço o convite em nome do nosso amigo Serginho, tá? Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês, amigos, porque a Casa Amiga é minha casa do coração, né? Participei aí da Casa Amiga por muito tempo, né? E hoje estamos aqui, nós vamos conversar com vocês hoje, tá? Hoje nós vamos ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Ou seja, o que a sua mão esquerda não sabe o que faz a direita. E dentro desse capítulo, que é um capítulo muito bom, é um capítulo que puxa bastante a nossa orelha, né? Os textos desse capítulo faz a gente refletir, né, muito sobre a nossa vida atual, tá? E, como sempre, né, o texto é o óbolo da viúva, que nós vamos comentar hoje aqui com vocês, tá? E como tudo que tem no Evangelho é de ensinamento para nós, né? Mas esse capítulo parece que está muito presente na nossa vida, das coisas que estão acontecendo no cotidiano nosso, né? Aí eu escolhi para nós comentarmos hoje, né, o texto nesse capítulo, né, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva, tá? Eu vou ler o texto e vou comentar, vou fazer uns comentários, tá? O óbolo da viúva. Estando Jesus assentado defronte donde era o gasofilácio, observava ele de modo a deitar o povo ali o dinheiro. E muitos eram ricos, deitavam de mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$ 1. E convocando seus discípulos, lhe disse: Na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham abundância, porém esta deitou de sua mesma indulgência tudo o que tinha, tudo o que restava para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44, Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Então esse é um trecho, né, da Bíblia, né, do Novo Testamento, na qual Jesus, né, observando que o gasofilácio é o lugar onde você coloca as suas, não vou falar oferendas, mas as suas contribuições, as suas doações, né, é como a gente costuma dizer, passando a sacolinha, né? Então, depende de algumas igrejas, passam a sacolinha, né? E aí você deposita ali a sua contribuição, né? E era um rito da época, né? Fazer essa contribuição, e quem acreditava era de bom agrado, né? Para com Deus, para com a religião da época, né? E o que Jesus observou ali, né? Que muitos ali davam, né, de mão larga, ou seja, davam, vamos dizer assim, vamos falar as quantias hoje, né? Muitos colocavam a nota lá de R$ 50, de R$ 100, né? E parece que todo mundo estava vendo, né, o que ele estava colocando nas notas, 100, até R$ 200, né? E tadinha da viúva, né? Quis também contribuir, também porque fazia parte do rito lá da religião na qual eles acreditavam, e ela achava importante contribuir, e ela contribuiu com o que tinha, colocou uma moedinha lá de R$ 1 lá, tá? E Jesus comentou, né, que ela realmente foi o que mais contribuiu, porque ela tirou do que ela necessitava, ela tirou do que ela não tinha, mas queria contribuir, tá? Os outros que tiraram da sua abundância, tiraram meio que do resto que sobrou, entendeu? Então vamos continuar agora o texto, após esse trecho, né, que nós lemos da Bíblia, do Novo Testamento. Vamos continuar o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele comenta: muita gente lamenta não poder fazer o bem que desejaria por falta de recursos,
E se querem a fortuna, dizem que era para bem aplicá-la. Ou seja, né, vou dar uma paradinha aqui, né? Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas gostaria de ter dinheiro para ajudar as pessoas, né? E se elas conseguissem dinheiro, elas iriam contribuir mais, elas iriam ajudar mais, né? Então, vamos continuar o texto aqui. A intenção é louvável, sem dúvida. E pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o que seria da parte de todos, assim completamente desinteressados? Ou seja, será que quando a gente, eu me incluo nisso, né? Quando a gente faz uma promessa, ou faz em pensamento, fala, puxa, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar mais os pobres. Se eu ganhasse naquela loteria, eu ia ajudar mais os pobres. Será que isso aí não é uma barganha que a gente está fazendo inconscientemente com Deus? Né? Será que nós não queremos ter algum privilégio, algum recurso a mais, né? Para que eu até ajudaria, mas o fim da minha intenção é ajudar, ou o fim da minha intenção é barganhar para que eu receba um benefício, para que eu receba, né, um valor, que eu vou me sentir mais gozar um pouco mais da vida, né, que as coisas materiais me proporcionam, e em contribuição disso eu dou uma parte aos pobres, né? É isso que ele está falando. Ele fala que a maioria não pensa assim. A minoria realmente pensa assim, mas a maioria não. Aí, ó. Não haverá... Aí, continuando, né? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmo, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo, que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto, aqui que nós comentamos, né? Será que você não quer ter um pouquinho mais de supérfluo, um pouquinho mais de regalia, né? Ah, eu queria comer pizza todo dia, mas não posso porque a pizza é cara, então eu como só uma vez por mês, quando vem meu ticket, né? E será que você não queria isso? E aí assim, eu consigo ter esse supérfluo a mais, que o dinheiro proporciona, tá? E contribuição, o que sobrar aqui eu dou para os pobres, né? Vou ajudar os pobres, como eu prometi inicialmente, né? Que ele fala, e dar aos pobres apenas o resto, né? Então vamos lá. Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas se encontrariam no fundo do coração se o sondassem. Anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros do que em si mesmo. Então, às vezes, ele fala, a gente é meio dissimulado. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente é dissimulado. O que é dissimulado? Pensa que está enganando, mas não está. Entendeu? Enganando a si próprio e a Deus, né? Então, se a gente está pensando assim, lá no fundinho do coração, como ele está vendo, a intenção é que você tenha, né, mais regalias, né? E que realmente, ele termina, realmente quem quer ajudar, pensa primeiro na pessoa que quer ser ajudada, pensa primeiro naquele que mais necessita do que nós. Entendeu? Continuando o texto. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual o seu próprio trabalho, pelo emprego de suas próprias forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. O que ele quer dizer é o seguinte: se você quer fazer a caridade mesmo, se você quer realmente ajudar os outros, ao próximo, aos nossos irmãos, né? Não espera vir talvez um milagre, não espera vir receber algo que talvez seja até impossível de acontecer, tá? Faça primeiro com os seus próprios dons, faça pelo seu trabalho, faça com o que você sabe fazer de melhor e doa isso daí, tá? Ou recursos materiais, se você puder, ou o seu tempo,
Tá? Se você é um bom cozinheiro, né, determina uma parte do seu tempo para ensinar, ou faça uma comida bem gostosa e doe. Né? Se você é uma pessoa que sabe ouvir, porque hoje é uma virtude, uma pessoa que sabe ouvir sem criticar. Tá? Hoje as pessoas ouvem, mas criticam. Tá? A pessoa que sabe ouvir, sabe entender a pessoa, sabe estar lá, seja uma boa companhia, isso é uma caridade. Tá? Você pode ser ouvido de pessoas que precisam falar, precisam desabafar, tá? E não querem que as pessoas o critiquem, tá? Isso é uma grande virtude, é uma caridade, tá? Qualquer habilidade que você tenha, que você é muito bom, né, naquilo, você pode doar principalmente o seu tempo, o seu trabalho, não necessariamente os recursos. E o texto vai falar isso daí, quer ver? Vamos continuar aqui. A sublime caridade, nós já falamos, né, disso daí, né, que você poderia doar, né? Nisso estaria, né, de você realmente doar o seu tempo, doar o seu trabalho, nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Entendeu? Isso daí, entendeu? Você doa o que você tem. A gente nunca pode doar o que a gente não tem ou o que não é nosso. Tá? Eu não posso doar o que eu não tenho, o que não é nosso. Doa o que você tem, tá? E ele fala, se você tem essas habilidades, se você tem tempo, então você tem condições de doar. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, um recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Então, ainda muitos de nós se iludem que para a vida começar a deslanchar, para você começar a fazer algo, você tem que acontecer um milagre, tá? Um milagre, tá? O quê? Ganhar na loteria, receber uma herança, né? Ou ter uma boa sorte, né? E é ilusão. É ilusão isso daí, tá? Outra coisa, né? Então, continuando. Quer dizer dos que esperam encontrar para os secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos. Então ainda tem aquele que consulta ainda, consulta os espíritos, ou por meio de médiuns, ou por meio de os recursos que a pessoa tem, consulta os espíritos, a comunicação dos espíritos, para pedir conselhos dessa ordem, da ordem de ter sorte, da ordem de ganhar coisas sem esforço. É isso que a gente tem que tirar, pessoal, da nossa ilusão, que nada a gente vai receber de graça. Nada é dado para você de graça. Tudo tem que ter méritos. E o maior mérito de você ter algo, principalmente material, é trabalhando, é se esforçando, é estudando mais, entendeu? É se dedicando em algo que você é bom, entendeu? E aí sim você vai ter os seus recursos dentro das suas possibilidades que você tem. É o que é mais claro e mais palpável. Todas as outras, como ele fala, são quimeras, são ilusões, tá? Pode acontecer? Pode. Mas nós vemos é muito difícil, entendeu? No nosso meio, às vezes, nem existe alguém, por exemplo, que ganhou na loteria. Então, é ilusão, tá? Continuando aqui, né? Então, e tem aqueles que ficam consultando, né, os espíritos para fazer isso, né? Para saber como que eu faço para me dar bem, né? E aí, continuando. É evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo e nem mesmo ainda a missão dos Espíritos, das quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Ou seja, esses que fazem isso, consultam os Espíritos, não sabem por que Deus permitiu que os Espíritos se comuniquem com nós, e que essa comunicação seja sagrada, seja de maneira que de orientações coletivas, de orientações para beneficiar muitas pessoas. E de que tipo de benefício? O benefício de um conselho, de um acalento, de uma esperança, né? E de uma motivação para que você continue trabalhando, que você continue com esperança, que você acredite
que aquilo vai melhorar. E não uma consulta, né, um espírito que faz uma consulta direta com o seu, as suas necessidades individuais em ponto, tá? Então ele comenta isso daí, tá? Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Então, as pessoas que procuram, né, todas essas maneiras de encontrar algo fácil ou de se enriquecer, né, e sempre com a desculpinha que se eu melhorar de vida, eu vou ajudar mais. Se eu melhorar de vida, eu vou ajudar mais. Eu quero ajudar, mas eu não consigo. Eu não tenho recursos, né? E se a pessoa fica colocando, né, uma situação, né, uma condição de ajudar depois que ela receber outra, né, porque foi uma condição, né? Eu não ajudo porque eu não posso, tá? Então quando eu puder, eu vou ajudar. Então se Deus me ajudar a ter mais, né, coisas materiais, eu vou ajudar. Então foi colocando condições. E essas condições ele fala assim: você sempre vai ter decepções, você sempre vai se decepcionar, entendeu? Então quem não se amarra, quem não se apega a isso, tá? Segue para frente. Eu vou dar o que eu tenho e o que eu posso. Aí o texto continua e fala exatamente isso, tá? Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência, deve-se consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que tira de sua própria privação, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas, se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que pode. Então ele fala assim: eu tenho realmente aquelas pessoas de bem, tudo que eu queria ajudar muita gente, eu queria doar 100 cesta básica por mês, né? Mas eu não posso, eu não tenho condições, eu pessoalmente, tá? Então você vai fazer o que você pode. Não pode, consegue doar 100? Consegue doar 1 quilo de feijão? Então você vai dar 1 quilo de feijão. É isso que você consegue? Eu não consigo dar mais do que 1 quilo de feijão. Então é isso que eu vou dar e isso que é mais importante. Entendeu? Você vai contribuir com o que você pode. E ele vai falar, nós estamos falando só de coisas materiais. E aí mais pra frente vai falar, entendeu? Às vezes a pessoa não tem condição de dar R$1. Mas, vamos lá, continuando aqui, ó. Aliás, não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. E não devemos ficar inativos por não possuirmos. Ou seja, né? Não é somente de coisas materiais que nós promovemos a caridade. Não é. E se nós não possuímos esse recurso, nós não devemos ficar parados. Nós não devemos, né, ficar inativos. E continuando. Aquele que deseja sinceramente torna-se útil para seus irmãos, encontra 1000 condições de fazê-lo. Então, vou repetir. Aquele que se deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Então, quem realmente quer ajudar no fundo do coração, ele vai encontrar recursos, vai encontrar maneiras, não recursos, vai encontrar maneiras de se fazer, tá? Maneiras de ouvindo, dando conselho, dispondo do seu tempo para contribuir, por exemplo, para a casa de oração. A casa de oração, ela sempre tem trabalhos na qual você pode estar contribuindo. Nossa, onde você mora, pode estar acontecendo isso. Às vezes, Deus usa nós, que nós estamos de boa intenção, para, às vezes, dar um sorriso, dar uma palavra amiga numa pessoa que está passando por você, está no ônibus, está no metrô, entendeu? Ou está no trabalho. E às vezes, Deus... Porque quais são os anjos que Deus manda para nós? Não é aquele ser com asa. Os anjos que mandam é intuir a pessoa a falar, a estar, a conversar com outra que mais necessita daquele momento. Porque às vezes a gente tem momentos da nossa vida que a gente tá precisando de uma palavra amiga, tá precisando de um consolo, tá precisando de um ombro amigo e não encontramos. E aparece um colega inesperado que você menos espera, tá? E
ouve você, talvez faça um comentário, dá uma motivação para você não desanimar e te acalenta. E às vezes você se torna uma pessoa receptiva a isso. Se você pede todas as noites, como o Mó fala lá no texto, o homem de bem. Esse texto, o homem de bem, ele está no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, na íntegra, nos 2 livros. E ele é um homem de bem, ele fala que todas as noites ele faz uma análise do que ele fez durante o dia e se ele não deixou passar nenhuma oportunidade de ser útil. Então devemos nos comportar que nem um homem de bem, que fala o texto aqui do Evangelho. Tá? Se eu não deixei passar nenhum momento de ser útil, e todas as noites nós devemos fazer uma reflexão e deixar para Deus à disposição, para assim, Senhor, que eu possa estar receptivo às suas intuições e que eu possa, no momento oportuno, ser útil na sua seara do bem. Tá? E é isso, é todos os dias, é todos os momentos. Entendeu? Às vezes uma situação que você permitiu que uma outra pessoa passasse na sua frente, às vezes uma situação que você segurou uma porta de um elevador, às vezes um sorriso que você deu, pronto, aquela é a ocasião de ser útil e que Deus usou e que talvez para aquela pessoa que recebeu aquela gentileza, para aquela pessoa que recebeu a sua gentileza, foi de grande valia para aquele dia dela, que ninguém sabe como estão os corações das pessoas, tá? Então Deus usa nós sim como anjos dele para auxiliar um irmão que está mais necessitado. E aí, continuando o texto, então quem procura acha 1000 ocasiões de fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço de dar uma consolação, de amenizar um sofrimento físico ou moral, de tomar uma providência útil. Na falta do dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros. E isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. E aí esse texto, o óbolo da viúva, se encerra aqui. Tá? Então, meus amigos, nós devemos, eu me incluo nessa, todas as noites, fazer uma reflexão se eu não deixei passar uma oportunidade durante o meu dia de eu ser útil. Se eu deixei, não tem problema, entendeu? A gente pensa, ai meu Deus, não, passou, tá? Faça uma reflexão nova e fala, Senhor, que eu esteja bem intuído e que eu esteja receptivo e que eu enxergue durante o meu dia ter uma ocasião de ser útil. Tá? E assim, quanto mais nós servirmos, mais nós crescemos, mais nós nos sentimos felizes, tá? Porque nós só crescemos, a nossa verdadeira felicidade é servir ao próximo, é proporcionar a felicidade para o outro. Quando eu divido a felicidade, eu multiplico para mim. Tá? A matemática aqui é diferente. A matemática do amor é diferente da matemática que nós conhecemos convencional, né? Que chama matemática convencional se eu tenho 4, eu divido por 2, eu fico com 2, Não! A matemática do amor, a matemática da caridade é assim. Se eu divido a minha felicidade, se eu divido o meu tempo, eu multiplico para mim. Entendeu? Sempre, tá? Porque eu estou contribuindo na seara de Deus e na seara do nosso Mestre Jesus, tá? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui conversando juntos. Um beijinho a todos. Até mais.